Número 4, o título é o avivamento, o ministério avivado de Jesus, amém? Textual. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. Vou ler uns irmãos ler o seguinte, está em Lucas capítulo 4, do 14 ao 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas sinagogas por toda a terra. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Amém? Eu estou ouvindo, na verdade, ensino sobre o ministério de Jesus. E é bastante interessante que a gente lê e ouve ministração. Uma pessoa que vai ministrar durante 30 minutos, 40 minutos, não tem como ele ter tempo de estar explicando alguns detalhes que você fica curioso. Ele vai objetivo naquilo que você quer trazer naquela palavra para a igreja. Mas um estudo é muito bom porque vai ser explicado no estudo coisas assim detalhadas sobre aonde Jesus começou o seu ministério, como ele chamou os discípulos, qual era o objetivo dele, os evangelhos sinóticos, né, que a gente falou na semana passada, que é Mateus, Marcos e Lucas. Cada um dele fala de uma maneira sobre a vida de Jesus, mas falando do mesmo assunto, e com os três evangelhos junto, vai tirando dúvidas de coisa que às vezes ficou em um, o outro relata. E aonde Jesus passou, como que ele agia, como que ele curava, para onde ele ia e depois para onde ele voltava, né? Então essas coisas assim, um estudo é muito bom para quem tem vontade de saber como que Jesus ele agiu, como que ele escolhia os lugares para onde ir. Você tendo, vamos dizer assim, até mesmo um mapa da região na época, você vai entender, Jesus estava aqui, veio para cá. Jesus, por que ele atravessou o mar para ir do outro lado? Por que ele voltou e depois também atravessou para o outro lado? Tudo isso, você olhando um estudo com um mapa, sabendo o nome das regiões, aí você vai entender melhor o que e como era que Jesus fazia, tá? Eu estou vendo é uma maratona com o pastor, o nome dele é pastor Nicodemos, no livro de Marcos. E é muito bom, explica bem detalhado, ele fala sobre onde Jesus começou, como que ele agia, as formas como que ele curava.
Nem sempre ele só chegava e falava ser curado. Algumas formas ele usava, como ele fez o lodo, né? Como o homem que era gago e surdo e ele colocou na língua do homem. Então, algumas coisas ele fazia de forma diferente. E tudo isso, quando a gente estuda sobre falar de Jesus, é muito bom. Porque aí você estuda Jesus, o Filho de Deus, mas você conhece a história. Porque ele ficou 3 anos e meio, mais ou menos, andando de um lado para o outro, pregando, levando o evangelho, curando, debatendo com os fariseus, com os escribas, tudo isso. Porque a gente acaba, muitas das vezes, só pegando pedaços pequenos, e quando alguém faz uma pergunta para você em relação a Jesus, a gente às vezes não tem a resposta que a pessoa gostaria, né? Então quem quiser, é só colocar lá, o Ministério de Jesus, vai aparecer para você lá no YouTube, é muito bom, tá? Quem quiser, é muito bom, tá bom? Vamos lá, introdução. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provavelmente provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Nessa lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. O que ele está querendo trazer aqui sobre Jesus é que Jesus era um homem avivado pelo Espírito Santo. Ele era, já viu alguém entusiasmado para fazer algo, né? Por isso que a gente vê os apóstolos fazendo a obra, e você vê entusiasmo neles. E Jesus era entusiasmado. Quando você pega lá no livro de Marcos, eu já falei, se você quer ler os evangelhos, começa pelo livro de Marcos. Ele é menor, ele é mais objetivo, e você vai de uma forma até rápida. Digamos que se você sentar uma hora de leitura, é que eu gosto de ler bem devagar, e coisas que eu não entendo eu vou e volto, leio de novo. Mas 1 hora você lendo ali, provavelmente você vai ler o livro de Marcos todinho. E você vai ver no começo já do livro de Marcos, Jesus se manifestando ali, e ele estava com pressa. Não é pressa, mas vamos às aldeias vizinhas, vamos levar o evangelho a outros lugares, vamos lá porque tem muita gente para ouvir. Ou seja, você vê em Jesus o entusiasmo. Ou seja, ele era avivado para fazer aquilo que ele veio fazer. E um crente não pode ser avivado a não ser pelo Espírito Santo. Porque conhecimento, você pode ter conhecimento, mas se ele não tiver o poder do Espírito Santo, provavelmente ele vai levar esse conhecimento até um determinado momento e depois ele vai desanimar, se torna chato. Porque a Bíblia não tem do que você ficar inventando. Vamos dizer assim, se a pessoa ele só é um conhecedor e ele gosta de falar e ele conhece, vai chegar uma hora que o conhecimento que ele tem vai se... Porque a Bíblia você não fica inovando. A Bíblia é a Bíblia. Você vai conhecer a história de Jesus. De trás para frente, de frente para trás, se conhecer, alguém pergunta onde Jesus nasceu, tal lugar. E o que ele fez primeiro? Ele foi em tal lugar, primeiro ele fez assim e tal. Chega uma hora que aquilo acaba ficando uma coisa que... Se a pessoa não tem o Espírito Santo e entender que aquela palavra ali é viva, né? Que toda vez que alguém faz uma pergunta, ela é um alimento vivo, que vai trazer para a vida da pessoa uma manifestação, uma transformação. Essa pessoa transmitindo só conhecimento é como um professor de história, que não vê a hora de chegar à sua idade para aposentar. Mais ou menos isso. Então, um crente, ele só pode ser avivado se ele tiver o Espírito Santo na sua vida. E Jesus tinha. É claro que Jesus tinha porque, né, ele era o próprio Deus. Mas ele tinha. Então, o avivado aqui, irmãos, alguém avivado é alguém que tem o Espírito Santo. É por isso que a igreja de hoje, de certa forma, e de uma forma muito séria, ela corre risco. Ela corre risco, porque a igreja cada vez mais, você vê menos a manifestação do Espírito Santo. Cada vez mais você vê menos. Parece um trocadilho aí, né? Cada vez mais você vê menos o mover do Espírito Santo. E muitas das vezes, não estou aqui julgando e nem acusando nada, mas muitas das vezes, quando você vai ver alguém diz assim, olha, a maioria das vezes, infelizmente, são movimentos para trazer pessoas, para
O lugar é gostoso, porque é gostoso mesmo. Quem não gosta de ir num lugar onde está todo mundo, tem, como eu já falei várias vezes, música boa, pregador preparado, todo mundo ali está sendo pago, existe ali uma movimentação por trás daquilo ali, e aí as pessoas que vêm é como você ir em um... Não estou falando igual, gente, tá? Mas vamos dizer assim, se você vai em um show, você espera o quê? Que aquela pessoa que está fazendo o show, ele dá o melhor. Que ali tem o melhor equipamento de som, que os músicos sejam os melhores, que o cantor não esteja lá na hora, vamos dizer, todo rouco, cantando mal a beça, não. Também porque as ingressos estão Não é verdade? Ou seja, existe uma movimentação. Então, quando você vai ali, geralmente vai ter coisa boa. Né? É como quando você vai numa palestra motivacional. Exatamente. Você vai numa palestra, ensinar. esses camaradas que são chamados hoje de coach, né? Eles têm que ter ali, gente, um conhecimento muito acima da média, acima do esperado pelo público. E o povo vai sair tudo, sabe assim, com o ego massageado e vamos lá, vai dar tudo certo, só depende de mim. Geralmente você sai de lá falando isso. Só depende de mim. Se eu me esforçar, se eu seguir aqui o projeto, se eu seguir à risca o que foi ensinado, vai dar tudo certo. E muitas das vezes, infelizmente, quando a gente vai ver na igreja, uma igreja avivada, né, nesse sentido, é porque existe um bom coach, sabe? Lá trazendo uma palavra. Mas quando vai se falar mesmo em evangelho, porque Jesus ele pregou um evangelho avivado, não era aplaudido, não era, vamos dizer assim, amado por todos. Enquanto ele curava, todo mundo estava atrás dele. Quando ele dava uma palavra dura, todo mundo corria. Quando ele chegava nos fariseus e ensinava a verdadeira palavra, o pessoal já começou a planejar matar ele. Ou seja, Jesus não era amado, sabe? Ele era amado, mas não era amado por todos. E ele era amado enquanto ele fazia algo que agradava as pessoas. Quando ele ia lá corrigir, ele já era odiado. E aí alguém só pode manter uma vida dessa, um ministério, porque é um ministério, certo? Jesus, o ministério dele é o ministério do reino. Ele veio para proclamar o reino, dizer, o reino de Deus chegou, está aqui. E ele só pode fazer isso até o fim, sem pensar em voltar atrás, se ele tiver avivado. Porque se ele não tiver avivado, se ele não tiver o Espírito Santo impulsionando ele, ele vai parar na metade do caminho. E a gente vai ver isso na vida de quem? Dos apóstolos. Paulo tinha todos os motivos para desistir, falar, deixa quieto esse negócio, pelo amor de Deus. Eu pensei que eu ia fazer alguma coisa que as pessoas iam me amar por isso, mas Paulo, onde ele ia, ele apanhava, ele era expulso da cidade, foi preso, chicoteado em público, sempre levantavam calúnias contra ele. Paulo escreveu várias cartas justamente para refutar as calúnias que vinham quando ele estava longe daquele lugar. Ou seja, só alguém avivado para fazer isso e continuar fazendo. E continuar assim, insistindo naquelas pessoas que estão falando que não estão a fim de ouvir ele. Sabe uma coisa? Só mesmo alguém avivado pelo Espírito Santo. Não sei se é uma comparação assim, sei lá. Mas é alguém que se arrisca a sua vida. Vamos falar de um policial honesto, que às vezes é comparado com os policiais corruptos. Existe os honestos, certo? Que faz aquilo ali por amor ao chamado que ele teve. E aí, muitas das vezes, quando acontece alguma coisa que traz um escândalo, aqueles que são honestos, que levantam cedo, que vão lá e arriscam a sua vida, de tomar tiro, tudo, que salvam crianças, que eu já ouvi falar, assim, chega a emocionar, crianças que se engasgam e o pai não sabe o que fazer, vão lá. Quando acontece alguma coisa que traz escândalo, colocam esses aí junto num balaio só e falam, é tudo vagabundo corrupto. Aí esse cara ouvindo isso, eu acredito que dá uma tristeza, mas no próximo dia ele levanta cedo, bota a farda e vai de novo. Só alguém que tem assim muito amor naquilo que está fazendo para continuar. Aí você fala, mas ele tem o salário dele. Gente, qualquer pessoa pode trocar de profissão. Se aquilo está trazendo tanto aborrecimento para ele pode trocar, ele não é incapaz, na verdade. Mas não um bombeiro, por exemplo. Gente, eu acho que um dos mais desvalorizados são os bombeiros, né? E entram em lugares pegando fogo, arriscam a vida, se jogam em rio.
Em rio assim, é arriscado. A pessoa que está lá já para morrer, ele vai entrar para... Quantos bombeiros salvaram a vida e perderam a sua? Salvou a pessoa e perdeu a sua vida. Então só alguém avivado, sabe? Dentro dele, com amor, para fazer aquilo todo dia mesmo, tendo tudo contrário ao seu lado. Então, Jesus, ele era avivado. E as pessoas vão dizer, mas Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele era um homem, ele era Deus, ele era homem, e ele manteve tudo isso, dando o primeiro exemplo, porque Jesus está também preparando apóstolos para depois que ele subir ao céu, eles continuarem fazendo da mesma forma. Então já viu aquele ditado, né? O bom líder não é aquele que diz vai, é o que diz vamos, é o que está na frente, né? É o que está ali à dianteira. O líder é aquele que ele, vamos dizer assim, tem os seus liderados, ele incentiva, ele, vamos dizer assim, ensina, e quando esse liderado faz alguma coisa boa, que vai receber, vamos dizer assim, os elogios, um bom líder, ele coloca o liderado para receber os elogios, e ele fica na retaguarda. E quando vem as pancadas, porrada ele vai se pôr na frente e deixa o líder. É interessante, você vê como que é? Quando é bom, ele incentiva para mostrar para aquela pessoa que ele é importante. E quando vem as pancadas, a cobrança, as pessoas querendo, ele vai se pôr na frente. Fala comigo. Então, um líder, alguém que vamos dizer, é avivado, tem essa consciência. Jesus tinha. Jesus tinha. Você pode ver que várias vezes, quando Jesus chegava, estava acontecendo alguma situação, o povo em volta dos discípulos, por exemplo, quando eles desceram lá do monte da transfiguração, que chegou lá embaixo, estava tendo uma pequena confusão, porque tinha ali um jovem que sofria com demônios, caía, tipo epilepsia, e os discípulos não puderam expulsar. Quando chegou ali, Jesus repreende os discípulos, repreende a incredulidade, mas chama a responsabilidade toda para si. Jesus uma vez falou para Pedro assim, Pedro, Satanás queria se andar com você, ou seja, vai anunciar com a sua vida. Mas eu intercedi, falei não. Ou seja, o líder é aquele que chama a responsabilidade para si. Está entendendo? Muitas das vezes a gente vê isso daí é uma vergonha para um líder. Eu falo porque já vi isso. Eu estou falando de igreja, tá? Vamos dizer assim, o pastor, aí vai ter um evento, é dos jovens, ou é das irmãs, não sei o quê, e eles fazem o trabalho ali com a bênção dos irmãos, pagam o preço, vai lá. No dia do culto, o líder lá, que só ficou de longe assistindo, ele quer receber todas as... Quando é para receber, olha, um bom trabalho, e ele quer estar na frente. Sabe? Para receber as glórias, os aplausos. Tá entendendo? Então, isso daí é um péssimo exemplo. Um bom líder é aquele que ele está por trás e fala assim, ó, vocês vão fazer o trabalho. Qualquer dificuldade, eu estou aqui. E quando chegar na hora que tudo der certo, opa, aqui o microfone, não, é vocês, pode ir. Tá entendendo? Então, liderança é isso. E só alguém avivado, que tem o Espírito Santo, para não ter vaidade, porque isso tudo é vaidade. A vaidade de querer aparecer na hora H ali, para todo mundo, tá vendo? Esse que é o pastor daqui, esse que é o líder desse povo. Olha, tá vendo esse povo? Que exemplo? Aquele homem ali, o que é aquele homem ali? É o Espírito Santo que está fazendo isso. Aquele homem lá, ele é o pastor, merece honra, a Bíblia diz que merece. Mas quando ele tem a vaidade de querer essa honra para si, aí o Espírito Santo já... Ou seja, Deus mesmo já não se agrada, que é uma vaidade. Olha aí, pô, foi devolvido. Amém? Vamos lá, gente. Vamos entrar aqui na lição de número 1. Então, aqui ó, na introdução diz assim que Jesus ele voltou para Galileia, né? Eu até ontem eu peguei, a gente não tem ainda, eu digo ainda, que nós vamos ter uma, como é que chama? Datachon? Fala? Para a gente ver essas coisas que é muito bom. Eu peguei alguns mapas da região
e para ver onde que Jesus estava. Ele começou aonde? Na Galileia, certo? A Galileia, a gente olhando no mapa, é a região de Cafarnaum, Nazaré está aqui, Naim, Caná aqui, eu acredito que é Caná da Galileia, onde ele fez seu primeiro milagre. Ó, eu vou colocar aqui, ó, no celular, e aí vocês vão dar uma olhadinha aí, vai passando, ó. Só não mexe no celular, porque senão bagunça aqui, depois vai ver a Galileia, tá na parte de cima aqui, ó. A Galileia tá aqui em cima, tá vendo? Ó, eu vou dar o celular para vocês olharem. A Galileia tá aqui em cima. Mais para baixo aqui, ó, é o Rio Jordão, cortando tudo isso aqui, ó. Do lado de cá tá a Galileia, aqui Samaria, certo? Então Jesus ele começa onde? Aqui, ele nasce em Nazaré, né? Não, nasce em Nazaré não, gente, desculpa, toda vez eu confundo isso. Ele nasce em Belém. Nossa, eu fui pego é tipo uma pegadinha isso, né? Ele é criado em Nazaré, e aí ele começa o ministério aqui na Galileia, e ele vai ficar principalmente em Cafarnaum. Tá? Vai passando o celular só para a gente ver. Será que a casa de Jesus onde ele cresceu ainda existe? Acredito que não. Não, acredito que não. Tem lugares lá, eu vejo, né, às vezes aquele irmão que é... Ele é até um irmão adventista. Rodrigo Silva. Ele faz bastante programa assim, ele vai lá em Israel e tal. E tem muitos lugares que se tornou um lugar histórico. Então ali não mexe mais. Mas muitas coisas se perderam com o tempo, né? Construíram outras coisas, enfim, né? Mas essa coisa que aconteceu na Bíblia é lá intacto. Então, muitos lugares, como eles descobriram, que é a arqueologia que descobre, né? E eles vão lá e tira a terra de cima, né? E descobre um lugar intacto, perfeito. E aí ali vira um lugar até mesmo de turismo, né? Para as pessoas estarem indo conhecer, mas é intacto ali, perfeito. Agora o túmulo de Jesus é intacto. É intacto ainda? Então, tem bastante programas hoje, dá para você ver. Não é a Via Dolorosa que Jesus viveu até chegar lá para ser crucificado? Então, essa Via Dolorosa... Ainda tá lá, tem as plaquinhas e tudo mais, falando lá que parte, que era essa, que Jesus tem que fazer tal coisa. Então, eu não sei se é essa Via Dolorosa, mas eu ouvi, não me lembro qual historiador falando, que tem uma parte lá que não tem nada a ver com o que era antes. É só turismo. É só turismo, entendeu? Não é. Eu não lembro agora qual que é. Então a gente também tem que tomar cuidado para você não falar, olha, foi aqui que Jesus fez isso e tal, e às vezes não é nada daquilo. Tem um canal no YouTube que é muito bom, que é a Aline Israel, que ela é brasileira e ela trabalha lá de guia turístico. Ela mora lá, né? Daí ela sempre, grava os lugares da Bíblia e tal. Ela já mostrou Sodoma e Gomorra, ela já mostrou um lugar lá que, as pessoas usavam pra fazer sacrifício. Era o pessoal, né? Usavam pra fazer sacrifícios e tal. Era muito legal o canal, muito bom. Então vamos lá, gente. Então aí Jesus ele volta para Galileia, provocando uma grande repercussão diante do povo. Amém? Pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Amém? Esse voltou para a Galileia, eu acredito aqui, eu teria que pesquisar direitinho, porque eu li no livro de Marcos. No livro de Marcos, Jesus ele começa ali em Cafarnaum, e ele opera alguns milagres, e aí vira... rapidinho todo mundo fica sabendo e as pessoas ficam atrás dele. Se eu não me engano, no capítulo 3 de Marcos, no 2 no 3, Jesus ele cura a sogra de Pedro, toda aquela coisa, e aí Jesus sai de madrugada para orar. E diz que os discípulos estavam atrás dele, procurando ele por todo lado. E aí quando acham ele, fala, Jesus, todo mundo te procura, ou seja, tá todo mundo atrás de você. E aí é onde Jesus fala, não, vamos para as aldeias vizinhas, vamos lá proclamar o evangelho, vamos embora. E você vê Jesus assim muito entusiasmado para... Ele tinha pressa. Ele tinha pressa, por quê? Aqui eu já fiz, já sabem, né? E aí ele vai começar a ir de um lado... Literalmente, ele tinha aquele egoísmo, assim, exatamente. Que todos, alcançasse a todos. Ele vai começar a ir de um lado para o outro, pregando o evangelho, né? E é até interessante quando você vê Jesus indo, atravessando o mar, e ele indo até a cidade de Gadara, lá onde tem um endemoniado gadareno. Você vê que interessante, Jesus ele sabe, né, da forma de evangelizar,
que basta um salvo para começar o evangelismo em algum lugar. E você vai ver lá na cidade de Gadara, Jesus atravessando o mar. Pelo mapa também dá para ver o mar. Não é o mar, gente, o mar igual a gente vai na praia e vê, não. É chamado de mar, né? Da Galileia, porque é um lago muito longo, muito comprido. E aí quando ele chega do outro lado, quem ele vai encontrar primeiro? Já o endemoniado, vindo a encontrar com ele. Os demônios conheciam Jesus. Ele vai expulsar os demônios, libertar aquele homem, aí vai até aquela questão dos porcos, que os demônios pedem para Jesus não expulsar eles da região. Jesus permite que ele entre nos porcos, os porcos caem no mar, e aí logo a fama de Jesus vai correr também para aquele lugar. O povo vai correr na cidade, contar o que aconteceu. Quando eles vêm, eles pedem para Jesus ir embora. Eles veem o homem endemoniado são, perfeito ali, juízo perfeito. O homem era um problema para a cidade, esse homem endemoniado. Ele vivia endemoniado, vamos dizer, 24 horas. E ele vivia nos sepulcros, né? E aí esse homem está liberto. E o povo vê o homem ali, normal, vestido, acha estranho. Mas sabendo da situação do porco, o prejuízo que aconteceu, eles pedem para Jesus ir embora. Sério? Sério, eles pedem para Jesus ir embora. Porque prejuízo, mais ou menos, se eu não me engano não, acho que é isso mesmo, a Bíblia fala. 2.000 porcos. Os porcos, conforme os demônios entraram, você vê que demônio entra no animal, gente. A Bíblia diz, né? Os porcos sabe, deu aquela tipo debandada. Já viu debandada? Quando um leão, exatamente, um leão vai e ataca os outros, né? E a Bíblia diz que os porcos se jogaram no mar. Na debandada ali, os porcos se jogaram e morreram. E aí, por causa disso, as pessoas pedem para Jesus o quê? Vai embora, melhor você ir embora, aqui já... Aí o que acontece? Só que Jesus foi lá por um objetivo. Porque o evangelho já ficou naquele lugar. Esse endemoniado gadareno, ele queria ir com Jesus. Quando Jesus estava se retirando, ele queria ir junto. Jesus falou, não, fica. E aí você vai pregar aqui, você vai contar o que aconteceu com você aqui. Aquela região ali, o nome da região é Decápolis. Decápolis é porque ali é a região das 10 cidades. Tem 10 cidades ali, construída por Alexandre o Grande, na época que a Grécia se tornou um império, né? E aí por isso que o nome é Decápolis, 10 cidades. E esse Gadara é daquela região. Aí esse homem, ele vai ficar ali e vai pregar o evangelho. Jesus foi lá, salvou uma vida. E através dessa vida o evangelho ficou lá. E Jesus vai pegar agora de novo o barco e vai voltar. Quando Jesus volta para cá, o povo está esperando ele também. Ali já, vamos dizer assim, não via a hora dele chegar. E aí de novo Jesus vai operar ali, milagres, vai trabalhar. E depois Jesus vai sair dali e vai para também um outro lugar. E Jesus começa o seu ministério assim. E aí já depois, para frente, a gente vai ler aqui, né, gente, que a gente está falando, não ler. Jesus já vai começar a vir para o lado de... que ele vai começar a vir, né, no caso, para Jerusalém, tudo. Aqui para Jerusalém, quando a gente vê na Bíblia ali Jesus vindo para Jerusalém, vai mostrar já vindo já para o fim, exatamente. Ele já sabia. Isso, ele já está indo para o covil dos leões ali, né? Vamos lá, gente. Passa aí. Vamos. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. No nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como o executor divino do ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. B. No batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água, e o Espírito Santo materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. C. Na tentação. Depois do batismo, Jesus foi introduzido Conduzido. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Ou seja, aqui vai falar, já num bastante grande aqui, né? Mas falar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo ele foi presente desde o início até o fim. Já o nascimento de Jesus, ou seja, a concepção, não o nascimento é depois de 9 meses, mas a concepção de Jesus foi dada pelo Espírito Santo, né? O anjo disse o quê? O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E ela iria conceber, não de forma natural, como o ser humano se multiplica, vamos dizer assim, né? É necessário a ação de um homem e uma mulher. Porque até então, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a terra para distribuir pelas pessoas, não sei explicar. Não, isso daí é uma coisa que tem muita gente que acha isso, viu, gente? Que o Espírito Santo só age no Novo Testamento. O Espírito Santo está na terra, presente desde a fundação do mundo. Gênesis que ele pairava sobre as águas. Isso, não é? lá no livro do Evangelho de João, ele fala, no princípio, como é que é? Não, meu Deus, eu estou indo para Gênesis. Mas ele vai falar, no livro de João, vai falar que Jesus, ele estava no princípio. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? E ali diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo, a trindade de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre esteve trabalhando junto, certo? No Antigo Testamento é diferente a ação do Espírito Santo, a maneira como ele age. Se manifestou, é como se as pessoas entenderam que deu liberdade e ele pode se manifestar, é isso? O Espírito Santo? No Novo Testamento, o Espírito Santo ele vai vir de forma abundante. Primeiro, o Espírito Santo vai agir igual no Antigo Testamento, certo? No Novo Testamento, para a gente entender, vamos dizer assim, João o Batista, ele era cheio do Espírito Santo, certo? Sabe João Batista? Ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo agia na vida dele, assim como agiu na vida de Jeremias, Isaías. É o Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa para fazer uma missão, certo? Jesus, ele veio, também a Bíblia diz que ele nasceu sob a lei. Então Jesus, ele também vem como um profeta, certo? Como rei, né? Cheio do Espírito Santo. Aqui a gente já está vendo aqui. A sua concepção já foi uma ação do próprio Espírito Santo. E Jesus vai ser um homem no meio de um povo, um homem cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está sobre a vida de Jesus, mas ainda não alcança os outros. Você vai ver os discípulos de Jesus andando com ele 3 anos e meio, sem esses homens estarem cheios do Espírito Santo. Eram homens naturais, vendo e acompanhando alguém cheio do Espírito Santo. Aí você fala, mas eles expulsaram o demônio, mesmo ainda não são cheios do Espírito Santo, sobre a palavra de Jesus. O meu nome, vamos lá, vocês, de 2 em 2 vai, e eu estou dando poder a vocês, Jesus, certo? Estou dando poder a vocês. É mais ou menos, vou comparar aqui, o que aconteceu com Moisés, e que ele precisava de homens para ajudar, e do Espírito de Moisés, da graça que ele tinha, foi distribuída para, se não me engano, 70 homens. Lembra disso?
e eles profetizavam ou seja, não foi de forma abundante a todos. Está entendendo? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele descia sobre uma pessoa. E essa pessoa ela era cheia do Espírito Santo. E ela desenvolvia exatamente o seu ministério. Você vai ver, por exemplo, Sansão. Todo mundo era fortão igual a Sansão? Não. O anjo vem sobre a vida da mãe de Sansão ali, os pais, e avisa para eles, ó, do seu ventre vai nascer um que vai livrar Israel. Ou seja, Deus está enviando alguém na terra e está enchendo essa pessoa do seu espírito, do seu poder. Então, de primeiro momento, as pessoas viam Jesus só como um profeta. Como um profeta, exatamente. Pode ver que foi a primeira coisa que a mulher lá no poço de Jacó falou, você é um profeta. Está entendendo? Por quê? Porque Eles já tinham certo conhecimento. eles tinham conhecimento do que era um profeta. Por exemplo, João Batista. Qual era o medo dos escribas e tal em relação a João Batista? Não, todos acreditam que João é um profeta. Então, se a gente vai lá e mexe com João, é um problema, as pessoas vão. Está entendendo? Então, um profeta era algo que eles sabiam o que era. Os judeus estavam não acostumados, vamos dizer assim, mas quando surgiu um profeta, eles tinham noção. Esse homem foi ungido por profeta. E o profeta, ele era ungido, ou seja, no Antigo Testamento tinha dois tipos de unção, rei e profeta, eram ungidos, certo? Agora, Jesus aqui, ele está sendo como um profeta para esse povo. Sob ele tem o Espírito Santo, muito mais, né, gente, do que os profetas no Antigo Testamento, certo? Mas ainda Deus agindo, o Espírito Santo de Deus agindo como agia no Antigo Testamento. A gente está no Novo Testamento, porém a forma como o Espírito Santo está agindo ainda é como no Antigo, sobre uma pessoa. Está entendendo? Alguém recebendo o Espírito Santo para fazer um trabalho. Primeiro João Batista e depois o próprio Jesus. Certo? Entendeu? Agora, no Novo Testamento, depois de Atos 2, agora a todos de forma abundante. Foi através do ensinamento. Então, que eles... Jesus, quando ele subiu, o que ele falou? Não é que se permitiram. Ali foi uma necessidade. Isso, Jesus ele falou quando ele subiu. Ele falou, eu vou, mas não vou vos deixar órfão. Eu vou, mas vou enviar um outro Consolador. Certo? E esse Consolador não seria como Jesus, em forma de uma pessoa, andando junto com eles. Mas aquele Consolador que iria encher os discípulos de virtude, de poder para fazer o trabalho que Jesus estava fazendo. E esse agora derramado do Espírito Santo é de forma abundante. Se a nossa igreja, por que está isso, vamos dizer assim, cada vez diminuindo mais? Porque cada vez mais o povo tem menos interesse. A frieza, o que a Bíblia diz? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, esfriariam. E essa frieza está tomando conta das igrejas mesmo. Certo? Está tomando conta das igrejas. E na época de Jesus, o Espírito Santo ele desceu de uma forma que esse povo é um entusiasmo tão grande, um poder tão grande, que eles não ligavam nem sequer para o risco da vida. Mais ou menos isso. Você vê os apóstolos fazendo coisas que você fala assim, poxa vida, o cara falou para ele que se ele fizesse de novo, ele vai morrer. Você vê Pedro sendo preso, porque curou ali um homem, depois eles começam a pregar o evangelho, e aí vão ali os líderes, ele chama eles, interrogam eles, depois falam, vão embora, mas não fala mais nada. Pedro está com tanta ousadia que ele fala assim, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Entendeu? Então você vê o poder do Espírito Santo agindo de uma forma sobrenatural. Como agia no Antigo Testamento na vida de uma pessoa, ele está agindo agora de forma liberal. Qualquer pessoa podia receber o Espírito Santo. Não estou falando de qualquer pessoa, né, gente? Foi uma pessoa que recebia Jesus como seu Salvador, que tinha consciência da salvação e que buscava o poder de Deus. Através da oração, através do jejum, através da palavra. Tá? Então essa é a diferença do Espírito Santo agir no Antigo Testamento e agir no Novo. Na vida de Jesus, o Espírito Santo agiu desde a sua concepção. Ou seja, Jesus nasceu sem a necessidade de um homem e uma mulher.
Deus colocou Jesus dentro do ventre de Maria. O Espírito Santo. É uma coisa assim que na nossa cabeça a gente não vai entender nunca, né? A gente não vai entender nunca, né? Mas é exatamente isso que Deus ele fez. E aí aqui você vai ver o Espírito Santo agindo sempre, de todas as formas. Por exemplo, na concepção, certo? O anjo vem e declara para Maria: o Espírito Santo vai descer sobre você. No batismo, Jesus entra na água, João batiza, e quando ele sai há uma manifestação ali dos três ali ao mesmo tempo, que aqui é chamado de uma forma de declarar e mostrar a trindade de Deus. O que? Deus falando, o Espírito Santo descendo numa forma de uma pomba, né? Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pomba, né? Uma forma de uma pomba, e o Filho saindo da água, né? Ali os três juntos. Porque a pombinha é simbolizada assim? Sim. É um bom símbolo, né? Mas não é que o Espírito Santo, para ele agir, ele tem que se transformar numa pomba, né? As pessoas se apegam a isso. A imagem, né? Isso. Na verdade, o Espírito Santo se manifestou como Deus manifestou na sarça, né? Isso, exatamente. Ele se materializou em algo, né? Porque o Espírito Santo não dá para ser visto. Ele é sentido, na verdade, ele age. Mas ali ele queria ser visto, exatamente. Precisava ali mostrar, tá entendendo? A voz de Deus, o Espírito Santo ali materializado e o Filho que já estava materializado em carne. Ali agindo ali tudo ao mesmo tempo. Porque eu penso assim, um exemplo, Deus, como ele é sabedor de todas as coisas, ele entende a necessidade nossa, da nossa pequenez, né, vamos assim, de ver às vezes. Porque eu falo assim, imagina Moisés chegando diante do povo sem nem nada para apresentar. Exatamente. Então Deus fala, ó, pega lá o cajado. O povo precisa ver alguma coisa. A gente tem que ver para acreditar a maioria das vezes. Exatamente. E Deus sabendo disso, né? Exatamente. Ele sabe a necessidade que nós temos. O que uma pomba branca simboliza? Olha, eu acho que a pomba é porque ele é um animal muito simples, inocente de certa forma. Você pega uma pombinha se você quiser, dependendo. É só você ir dando comida para ela, chega uma hora que ela confia em você. É um animal. Jesus chega a comparar uma pomba como a simplicidade. Jesus diz assim, ó, sejam simples, inocente como uma pomba. E aí ele vai dizer, mas sejam prudentes como uma serpente. Uma serpente confia em alguém? Né? A serpente ela é prudente, ela está sempre atenta. Mas a pomba não, ela pode ser até desavisada, né? Se você começar a jogar ali uma comidinha com a pomba ali e tal, ela confia em você. Meu pai tem uma, né? Ela parece um bichinho de Isso, estimação é dele. um animal muito simples. Então Jesus chega a comparar. Então eu acredito que o Espírito Santo, pela pureza, exatamente, pela simplicidade, né? O Espírito Santo podia descer, por exemplo, vamos dizer assim, ó, tem um animal mais vistoso e respeitado na natureza dos que voam, né? Como a águia, né? Não, Jesus, a Espírito Santo podia descer como uma águia, algo muito imponente. Não, ele vai descer da forma mais simples. Porque o Espírito Santo, ele é simples. Não tem noção, né? Isso. Entendeu? O Espírito Santo, olha só, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter as atitudes que Jesus teve. Não tem vaidade para si, não é apegado ao dinheiro como forma de Deus. O dinheiro é uma necessidade. Aí você fala assim, mas Jesus não ligava para o dinheiro e tal. Não, Jesus sabia a necessidade do dinheiro. Jesus não sabia a necessidade do dinheiro? Sabia, certo? Tanto é que um dia Pedro chega e fala, Jesus tem que pagar um imposto aí e tal. Não sei o que. Ele fala, vai lá, pesca um peixe. É dinheiro que precisa? Então é necessário. Para que serve o dinheiro? Para resolver aqueles problemas que nós temos com a sociedade, com o governo, ali ele tudo já isso. deixou claro que mesmo você fazendo a Mesmo obra, você sendo ocupado, cheio do Espírito Santo, ser exatamente, certo. mesmo você sendo correto, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que pagar suas dívidas. Aí sair fazendo as coisas individuais. Né? Porque Deus, ele tenta transmitir aquela calma, aquela pureza, mas ele mostra que a gente não pode ficar também de pernas pro ar, Não, exatamente. esperando, Tem gente que a confunde, pode- tem gente que fala, vou viver da obra, né? E aí a pessoa vive de perna para cima aí, dormindo até meio-dia e tal, e quer que tudo dê certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Até Jesus, ele foi lá e falou assim, vai lá, pega o dinheiro, paga lá o imposto. Alguém começou a questionar, né, sobre César, ele falou, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. As coisas são justas. Um homem cheio de Espírito Santo, ele é correto.
Ele compra e paga. Ele se preocupa com o que falam dele, no sentido de que, não estou falando falar mal, no sentido, aquele homem ali, ele é, vamos dizer assim, só vive na igreja, um homem que ora demais, ó, sabe? Não, não é isso. Mal da sua conduta. Exato, mal da sua conduta. Ó, aquele homem ali compra e não paga. Se alguém falar isso de você e realmente é porque você compra e não paga, não vem com esse negócio que eu sou cheio de Espírito Santo, não, que você conversa fiada. Alguém cheio de Espírito Santo, ele anda corretamente, né? E aí aqui, gente, ó, a ação do Espírito Santo, olha só, a ação do Espírito Santo agindo na vida de Jesus na tentação. Jesus, ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Meu, né? Por isso que eu falo, a gente for tentar entender os planos de Deus, as coisas, a gente Você vai dizer o quê? Não, o Espírito Santo ele tem que me conduzir fora da tentação, me tirar desses negócios. Não, o Espírito Santo conduziu justamente para tentação. Então a gente pode entender, de certa forma, a gente sabe disso, que toda situação tem, às vezes, lá os seus motivos. Mas a gente pode entender que muitas vezes a gente está sendo testado, vamos supor, especificamente em uma área para que a gente seja aprimorado nela. Exatamente. Já várias vezes eu caí em algumas armadilhas assim, que depois eu falei, meu Deus, eu fui conduzido por esse negócio. Eu estava aqui em paz, tranquilo, não estava pensando em nada disso. De repente acontece uma situação, você vai às vezes para ajudar e quando você se percebe, você está no meio daquela situação. Aí você fala, só uma armadilha do diabo. Às vezes, gente, às vezes é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus te conduzindo até lá, para você ser tentado, para você ser preparado para algo maior na frente. É que a gente acaba atribuindo tudo ao diabo. A gente acaba atribuindo tudo ao diabo. Principalmente o que dá errado. Tudo a gente culpa ele. Isso. Sabe? A gente atribui tudo ao diabo. E muitas das vezes é Deus provando. Não sei se foi Paulo que disse, mas diz assim, olha, não se preocupe, porque, não sei se foi Paulo, tá, gente? Deus não vai dar aprovação maior do que aquela que você possa suportar. Ele está te provando justamente para te aprimorar. Para você crescer, você não vai morrer. Exatamente. Não vai resistir. Isso. Não, você passa E a Bíblia prova que é quem? É o Espírito Santo que está fazendo aquele trabalho. Oi? Então não tem como diferenciar se a situação é do diabo ou é o Espírito Santo? Se vem do diabo ou é do Espírito Santo? Olha só, para você entender. Para você, uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Olha só, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Certo? Mas foi o Espírito... Olha só, gente, a pergunta é muito boa. Foi o Espírito Santo que falou para Jesus transformar a pedra em pão? Não foi. Tá entendendo? Porque ele tinha um propósito maior para ele. Não quer dizer que o Espírito Santo te conduziu lá, que foi ele que preparou o negócio para... Não, ele te conduziu lá sabendo que lá você vai ser provado. O Satanás vai vir para te tentar. Porque entre ligação as duas, né? As duas coisas. Por quê? Porque o diabo, gente, quando a gente começa a estudar a Bíblia, tem coisa que você olha e fala assim, meu Deus, que negócio é esse? Tem uma expressão chamada o diabo de Deus. Já ouviu essa? O diabo, a serviço de Deus. Sim. O diabo, até o diabo. Quando Deus manda, ele obedece. Com certeza. Já ouvi. Tem uma passagem, olha só, traz muito tema teológico, estudo e dá muito debate. Mas vou falar aqui de forma bem rápida e simples. Olha só, tem o Jó, mas não é esse que eu vou falar. Tem um profeta, se eu não me engano o nome dele é Miqueias. E ele é um profeta que vai profetizar na época de Acabe. É Micaías, na verdade. Que foi Miqueias, preso, né? Isso, Micaías. Os nomes são muito parecidos, a gente confunde. E aí o que acontece? Micaías, ele vai ser chamado para profetizar porque o Asaf, Josafá, que não vigiava muito, vivia fazendo negócio com Acabe. Depois deu um problema danado, porque o reino de Judá foi danificado por causa de uma mulher que veio lá da família de Acabe e tomou conta do reino de Judá. Mas é uma outra história. E aí Josafá vai entrar numa guerra junto com Acabe, mas ele quer que chame o profeta para consultar Deus. Os profetas de Acabe dizem, pode ir que está tudo certo. Ele fala, mas tem um ainda, vem Micaías. Acabe não gosta de Micaías, mas mesmo assim manda chamar. Micaías vai lá e profetiza a verdade. Olha, eu vejo um grande destroço. Eu vejo o exército de Israel fugindo e dando as costas para o inimigo. Gente, quando um exército dá as costas para o inimigo é porque deu ruim. Deu ruim. O exército geralmente ele vai de frente. Quando ele dá as costas é porque é hora de
dá no pé. E aí é muita morte. Muita morte. Fugindo. Quando Micaías fala isso, aí vem um profeta, bate nele, ele é preso, Acabe fala, quando eu voltar. Só que, o que acontece? Micaías, ele vai falar algo que Deus falou antes disso tudo. Ele vai falar, Deus lá no céu, ele disse assim, quem eu enviarei? Quem será aí, vamos, com as minhas palavras, eu não lembro exatamente o que ele falou. Quem eu enviarei aí? O espírito aí da mentira para enganar Acabe. Porque Deus queria que Acabe fosse a guerra. Mas ele não deixaria de enviar a verdade. E aí o espírito da mentira estava na onde? Agindo no meio dos profetas. E era quem? O próprio diabo, o diabo de Deus, vamos falar assim, obedecendo a Deus. E ele vai feliz da vida, né? E Deus é tão justo que Deus não vai deixar de enviar a verdade. Porque Micaías profetizou a verdade. Mas o espírito da mentira já estava agindo. Certo? Aí você fala, mas por quê? Porque Deus já tinha um plano de castigar Acabe. Pelas suas maldades que ele fez. Só que mesmo assim Deus deu oportunidade para Acabe de se arrepender e crer na palavra de Deus. Mas ele não se arrependeu. Por quê? Porque ele não era crente, ele não era convertido. Certo? Ele era por conveniência. Exatamente, ele era por conveniência. Então Acabe vai fazer o quê? Vai prender Micaías e vai. Mas não vai voltar. É Micaías que fala que se tu voltar... o Senhor Micaías não fala, se você voltar, Deus não falou pela minha boca. Mas ali, nessa passagem, é um debate teológico terrível isso daí. Quando você vê os teólogos discutindo isso daí, dá muito assunto. Porque eles falam, peraí, foi Deus que enviou? Deus não enviou um anjo de Deus, tá entendendo? Mas, vamos dizer assim, a permissão de Deus para o diabo agir foi dada. Pode agir lá no meio. Você vai ver o diabo chegando para Deus e perguntando, Deus perguntando, então você vem, Deus, vou odiar a terra. Tem visto o meu servo Jó? Sim. E joga na cara de Deus, né, que Jó era interesseiro e tal, aquela coisa toda. Deus fala, vai. Só que você vai até onde eu mandar. O diabo de Deus é isso. Então, às vezes, o Espírito Santo ele pode nos conduzir à situação e vai permitir que o diabo haja, e aquilo ali não é para nos matar. Gente, é uma coisa assim difícil. Mas é exatamente essa expressão. É a permissão de Deus no diabo agir. Mas existe essa expressão. Né? Então você vai ver o que? O Espírito Santo aqui, né? A gente precisa do primeiro tópico ainda. Conduzindo Jesus ao deserto. E lá no deserto vai haver a permissão de Deus para o diabo se aproximar e tentar Jesus. Mas aí há uma diferença, né? Um exemplo. A gente não pode levar, vamos supor, a gente não está preparado hoje, e aí a gente quer enfrentar uma situação em que o diabo ali está agindo, não, você peraí, fala, eu vou no peito. então, exemplo. Ali Jesus por isso que eu estou falando, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então, é isso que eu estou falando. Às vezes nós, na nossa imaginação fértil aí, a gente fala, vou me envolver em tudo quanto é coisa agora que o Espírito Santo está comigo. Você não está cheio do Espírito Santo, você não está ali no momento ali com Deus e tal. Então você vai quebrar a cara e outra, não é uma coisa planejada. Você percebe que, de certa forma, você foi conduzido para aquela situação. E lá naquela situação você vê o diabo agindo. E você já está lá. É diferente de você acordar hoje, lembrar de alguém que tem um problema e aí você planeja, eu vou lá. Mas até sua conta e risco, né? Quando eu me sinto forte, eu estou fraco. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Exatamente, foi a situação de Jesus. Ele foi tentado no momento que ele estava mais fraco carnalmente, mas ele estava mais forte espiritualmente. E ele expeliu o diabo só pelo poder da palavra, né? Ele estava atento. Isso. Vamos lá, gente, pro 2. Sai. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do monte da tentação, no deserto da Judéia para a Galiléia. A leitura bíblica em classe dessa lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os povos. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados no coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se
à vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Apregou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Senhor, do nosso Salvador. Aqui vai falar sobre a maneira como que ele começou a agir quando ele voltou do deserto. Você vê que interessante, né? Ele sai do batismo, é conduzido ao deserto. Passa lá 1 mês e 10 dias. Depois ele volta para onde? Para Galiléia. E agora ele vai iniciar o trabalho que ele vai fazer. Ele foi preparado. Ele foi preparado primeiro. Sendo Jesus, gente. Meu Deus. Sendo Jesus, ele foi preparado primeiro. Às vezes a gente quer enfrentar a situação sem nem sequer se preparar. Nem orou, Nem orou. Alguém fala assim, gente, tem uma situação acontecendo na família tal, e o inimigo está agindo lá. E a gente com a cara e com a coragem fala, vamos lá. Eu não vou. Não é mesmo? Eu falo assim, eu não vou porque eu não estou preparada. Porque eu pisar o pé, exatamente. se eu não estiver preparada, aquilo tudo vem sobre mim. E outra, não só essa questão, né, gente? A gente tem que estar preparado, cheio do Espírito Santo, porque a gente não sabe o que vai enfrentar. Jesus, ele foi para Gadara, quando ele atravessou o mar da Galileia, ele já sabia o que ia enfrentar lá, certo? Mas o que estava esperando ele lá? Uma legião de demônios. A gente sabe de uma história, olha Isso só, me fez gente. lembrar aquela situação que a cidade passou. Exatamente, olha essa história, é exatamente essa que eu me lembrei também agora. Houve uma situação em que a mocidade da igreja foi fazer uma visita. A mocidade tinha uma atividade Na verdade, a gente não forte. foi, acho que foi induzido aí. Isso, Não exatamente. foi algo que a gente Não estava no não estava roteiro. no nosso cronograma. Mas a mocidade, ela era bastante ativa nessa situação. Sim. Visitava e tal. E a mocidade foi conduzida em uma visita e chegou lá, o demônio se manifestou e de forma bastante agressiva. Região mesmo. Eu não estava lá, eu conheço a história, tá, gente? Eu não estava lá. E alguém que estava na liderança, talvez ele estava achando que ele estava cheio. Gente, a gente tem que tomar cuidado. É por isso que eu falo, alguém cheio do Espírito Santo, primeiro, ele é humilde, ele reconhece que ele não é nada. Se alguém vai agir ali, se alguém vai libertar aquela pessoa, se alguém vai libertar aquela casa e transformar aquele lugar, não é a pessoa, é o Espírito Santo. Ele tem que entender que ele é só um instrumento, certo? Ele estava se achando corajoso. Exatamente, ele se achou cheio. Ele entendeu que ele estava cheio. Porque talvez ele estava orando bastante, porque talvez ele estava jejuando, mas ele não estava vigiando. O pastor Felipe costuma dizer o quê? Olhai, vigiai e orai. Interessante, se você for ver, orar até por último. Não adianta você orar e não vigiar, certo? O que aconteceu? O demônio estava na vida da pessoa, se manifestou e o demônio estava falando. O demônio fala? Fala, a Bíblia é prova que fala. Certo? Os demônios falavam com Jesus. Quando via Jesus, o demônio se manifestava e falava: o que você quer com a gente aqui, ô filho de Deus? A gente sabe que você é, por que você já veio? Não é chegar dentro do templo. Ele sabe que no final de tudo, Jesus vai destruir todos eles, certo? E aí, esse demônio na vida, não sei se era de uma moça, eu acho que era de uma moça, Era uma moça. começou ali a causar uma situação, e esse irmão, ele fala para o demônio: se você é poderoso mesmo, sai dela e entra em mim. Ai, Jesus. Mas que horror. Você acha muito pesado o que ele fez? Gente, é muita falta de sabedoria. Muita falta de também. sabedoria, assim, Porque é você tentar Deus, Deixa eu ter Elias. né? É você tentar Deus. E aí o que acontece? O demônio falou. O demônio falou: hoje eu não posso, mas eu vou te pegar. É como se ele chamou o demônio para briga, o demônio não estava preparado naquele dia, falou: hoje eu não consigo não, mas você vai vacilar. Nem sempre você vai estar desse jeito. E aí o demônio realmente pegou, gente. Pegou e foi grande a queda. Certo? Não estou falando que o demônio pegou e entrou. O demônio passou nas rasteiras e bagunçou com a vida. Porque E querendo foi... ou não, ele deu a permissão, né? Não é que ele deu a permissão, Ele né? chamou ele para Chamou para briga, achando exatamente. que- E, gente, alguém cheio do Espírito Santo, ele tem consciência de que ele não é nada. O próprio Paulo, quando ele manda uma... Olha só, Paulo manda uma carta para a cidade de Corinto, para a igreja de Corinto,
e ali está havendo um problema. Está havendo alguns apóstolos ali que estão aparecendo na cidade e falando mal de Paulo, dizendo que Paulo não é apóstolo, que ele não andou com Jesus, e aquelas coisas tudo. E Paulo manda uma carta, e ele vai dizer que ele foi ao céu, foi arrebatado, e ele foi até o terceiro céu. E aí Paulo vai dizer uma coisa depois que é interessante, que é a manifestação do Espírito na vida de alguém que realmente é cheio do Espírito Santo. Paulo fala, e depois disso, dá a impressão que agora Paulo anda como se estivesse andando em cima das nuvens, né? Cheio do Espírito Santo. No céu, gente, pelo amor de Deus. Paulo diz, não, Deus permitiu um espinho na minha carne para eu não me ensoberbecer, para me ser humilde, para reconhecer que eu não sou nada. E ao contrário dele, aqui todo mundo, alguns conheceu, né? A nossa mentora, praticamente, que era a abençoada. Ela, na hora que nós entramos na casa, ela com muita sabedoria, ela já olhou para nós, ela olhou e falou, fiquem todos atentos. Todos vigilantes. Todos atentos, não fechem os olhos, olhem de olhos abertos. Aqui não é lugar de fechar o olho. Realmente, quando a gente foi subir na escada, a moça começou a gritar lá no quarto. Então, tipo assim, foi um dia de uma batalha. Uma batalha espiritual. A gente ficou lá, forte. se eu não me engano, do meio-dia até quase 4 horas da tarde. Nossa. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso. E até onde eu sei, aparentemente, parece que a atitude disso foi porque ele se irritou, porque o demônio não saía. Ele se irritou com a demora, porque às vezes alguém que está cheio de Espírito Santo, ele acha que ele vai chegar e falar assim, sai. Sabe? Isso é uma coisa que vai trazendo um certo ego para a pessoa. Até porque era legião, o demônio Isso. começou a dizer aonde estava coisas que foi preparada para aquela moça. É coisa pesada, ela né, se gente? cortava todinha, a gente lá orando, ela entrou no quarto, a gente nem sabia que era para ela a oração. A gente entrou na casa, ela entrou no quarto, já começou a pegar gilete, cortar os pulsos. E aí a mãe dela subiu correndo e a gente teve que subir atrás para ir orando no quarto. E o demônio começou a dizer onde estavam as coisas escondidas, onde tinha coisa dentro da casa preparada. Começou a dizer que até as formigas estavam destruindo a casa dela. Então, assim, foi coisa terrível. Terrível. Foi terrível. Então, assim, voltando aqui para a lição, a gente vai entender o quê? A pessoa não é nada, ela é cheia de Espírito Santo. Mas ela tem que reconhecer que ela não é nada. Certo? Ela tem que ter essa humildade. Saber que quem age é o Espírito Santo. Porque o homem é um perigo a vaidade na vida do homem. Tem gente que começa a pregar o evangelho e Deus dá para ele uma graça na palavra, um poder, aí as almas começam a se converter e ele começa a achar que é ele. E ele não é nada. Ele é só um instrumento. Né? Só um instrumento. Aí aqui, né, a gente falou de tudo isso, mas então aqui o Evangelho de Jesus mostra o que ele fez no ministério, né? Ou seja, ele veio para salvar aqueles que estavam abandonados à margem da sociedade, para dar oportunidade aos pecadores. O que Jesus foi acusado? Oh, mas ele anda com pecadores. Ele vai na casa de pecadores, conversa com prostituta, né? Os discípulos dele comem sem lavar as mãos. Ele veio para quebrar aquelas regras, aquela religiosidade que impedia as pessoas de se aproximar. Está dizendo? Descartavam. Não vale mais nada, não tem solução. Exatamente, você é um pecador, longe de nós. Como é que essa pessoa vai ouvir a palavra? Se a nossa igreja vivesse baseada sobre essas regras. Exatamente. Né? Tipo, você teria que ser seletivo quem entra no Quem entra na igreja para ouvir a palavra e quem não entra. Então Jesus ele veio para isso, né? Então ele apregou liberdade aos cativos e aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Ou seja, ele veio para libertar da escravidão. Porque alguém que é escravo pode sair da escravidão? Ele pode? Alguém que é escravo, ele pode sair? Decido sair. Eu sou escravo até ontem. Hoje eu estou saindo. Tchau aí, o dono. Estou indo embora. Ele pode? Não. Então essas pessoas viviam sob a escravidão. E alguém que é escravo é cativo, não pode fugir. E ele veio para quê? Da liberdade. Alguém pode libertar alguém da escravidão, mas a própria pessoa não se liberta sozinha. Certo? Então Jesus ele veio para manifestar isso. E com tudo isso Jesus não se ensoberbeceu. Ele era humilde. Né? Ele era E a humilde. escravidão maior, né? Já Sempre que é aqui, né? Exatamente, a escravidão pior que tem é da mente, né? Você pode até tirar alguém da escravidão, mas às vezes tirar a escravidão dele é uma dificuldade. A gente vê isso lá no Êxodo, né? Moisés ali, pelo poder de Deus, tirou o povo da escravidão, mas o povo ainda continuava escravo, né? Saudade da cebola, né? Então. Cebola,
Amém? Ô Senhor, tá forte hoje, hein? É interessante que até Jesus, gente, quando alguém chegava e falava, bom mestre, ele falava, bom é Deus. Sabe? Então é incrível assim de você ver, né? É incrível. A gente não é nada, gente. Vamos lá. Mônica, o 2, né? Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em 2 versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus, a segunda em Lucas. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vida de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o nosso pão. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus. Finalmente, sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso devagar, você percebe que você pode orar 3 horas, pode orar o dia inteiro. Se a oração do Pai Nosso não estiver fazendo parte da sua vida, não vai fazer diferença. Eu ministrei uma vez sobre a oração do Pai Nosso, lá no Marília. E me deram a oportunidade para ministrar assim no culto. E Deus me deu essa palavra. E naquele dia eu entendi de uma forma assim tão... Deus deu assim, sabe, um esclarecimento tão grande da oração do Pai Nosso, que realmente o crente avivado, e ele tem que viver uma vida totalmente dependente de Deus, de acordo com o que a oração ensina. Pai Nosso já diz tudo. Ele é o nosso Pai, Ele é que manda. O filho obedece o pai, não é verdade? Não obedece o pai? Um filho confia no pai, não confia? Né? Geralmente, se você pegar, vamos dizer assim, talvez se o Samuel falar mais pequenininho, vamos dizer, ele estiver num muro dessa altura assim, talvez eu chegar lá, que não sou o pai, e falar, pula Samuel, talvez ele vai ficar pensativo. Será que o meu tio me pega mesmo? Né? Não é verdade? Porque ele não tem essa intimidade, essa liberdade profunda. Mas se o Felipe chegar e falar, pula filhão, ele pula e o Felipe virar as costas, ele cai. Não é verdade? É verdade, gente. Por quê? Porque o filho confia no pai. Meu pai não vai me deixar cair. Não é mesmo? Então sim, o pai com certeza vai pegar. Ou seja, o que eu estou dizendo é o quê? É a confiança que ele tem no pai. Certo? A gente está falando de um pai terreno que vacila. Mas o filho confia no pai, sabe que o pai não vai, vamos dizer assim, deixar ele cair. Certo? Então a oração do Pai Nosso já começa dessa forma. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Como é que se santifica o nome de Deus? Alguém pode santificar o nome de Deus? É difícil essa parte de entender. Mas alguém pode santificar o nome de Deus? Pode. Através do quê? Do testemunho do filho. Olha só a comparação como é interessante. Geralmente, quando o pai tem um filho e esse filho faz coisa errada na rua, geralmente vão falar assim, mas aquele não é filho do fulano? Você está defamando o nome do seu pai. Alguém vai dizer, olha o filho do fulano. Por que não fala, olha aquele rapaz que está fazendo? Não. Porque alguém conhece você, sabe que você é filho do fulano, e vai dizer, olha o filho do fulano. Agora, se você exemplar, falar, rapaz, esse filho do fulano, ou seja, você está santificando o nome do seu pai. Santificando em que sentido? Trazendo honra para ele. Está entendendo? Então, santificado seja o teu nome. Que eu venha honrar o teu nome, que todos digam bem de ti por minha causa. Tem uma palavra, eu não me lembro onde que é, mas eu acho que é Isaías, que fala,
o povo de Israel. Eu acho que é Isaías, não me lembro bem agora, gente, que fala assim: isso que vocês estão fazendo está trazendo vergonha para o nome de Deus. O mundo, o povo do mundo, falam mal de Deus por causa de vocês. Está entendendo? Então, santificado seja o nome de Deus de que maneira? Que eu venha trazer honra e glória para o teu nome. Que quando alguém olhar e falar assim, igual Eliseu: eita, vai ali um santo homem de Deus. O que a sunamita falou? Ela engrandeceu o nome do profeta ou engrandeceu o nome de Deus? De Deus. Está entendendo? Então a oração do Pai Nosso, quando você vai orar, assim é igual comer uma comida boa, devagar, sentindo o paladar, você percebe a profundidade que tem. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que eu possa viver já o teu reino na minha vida, né? Porque o crente, ele pode já viver uma vida com o prazer de ser do reino de Deus. Jesus falou, é chegar no reino de Deus. A gente pode viver uma vida aqui, irmão, já sentindo a glória de Deus já. É difícil porque nós estamos no mundo. Mas quem explica um crente cheio de provação viver uma vida feliz? Por quê? Porque o reino de Deus está na vida dele. Não é verdade? Ele é como... Uma vez eu ouvi uma explicação sobre isso, e o irmão explicou de uma maneira tão bonita. Ele falou assim: quando você vai nos Estados Unidos, lá existe o consulado brasileiro. E dentro do consulado, quando acontece alguma coisa lá, alguém fez alguma coisa e ele precisa, para fugir da lei daquele país, geralmente eles correm, se estiver próximo, e entra dentro do consulado. E ele entrando dentro do consulado, a polícia dos Estados Unidos, alguém não pode entrar lá dentro. Vai ter que chamar a diplomacia, falar: olha, esse camarada que está aí dentro cometeu um crime aqui fora e está se protegendo aí. A diplomacia vai ter que entrar e ver se pode entregar aquele homem ou não. Gente, ele está protegido, ele está dentro dos Estados Unidos, mas ele está dentro do Brasil ao mesmo tempo. Porque o consulado é um pedaço do nosso país dentro daquele país. Da mesma forma, os Estados Unidos têm um consulado aqui. E o crente que entende o reino de Deus é como se ele vive na terra dentro do consulado do céu. Está entendendo? Entendeu? Sabendo que não, eu estou na terra, mas eu vivo dentro do reino de Deus, protegido por Deus. O inimigo não pode me tocar. Ele pode até ficar aqui, igual a Bíblia diz, como um leão ao derredor, bramando. Mas ele está do lado de fora do consulado, eu estou dentro. E aí quando a gente entende essas coisas, a gente fala: meu Deus, que profundidade. Então venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa parte aí é difícil, irmãos, essa oração, essa parte. Geralmente a gente quer que aconteça do nosso jeito, na nossa hora, do jeito que a gente planeja, né? Mas seja feita a tua vontade, significa que não é a nossa. Jesus vai cumprir isso daí, sabe quando? Quando ele está orando lá, que está chegando o momento da cruz. Ele ora e fala o quê? Pai, se possível, a gente pode orar a Deus pedindo algo que a gente quer? Pode. A gente pode orar e falar: pai, eu queria isso, desse jeito, dessa forma. Mas no final a gente diz: mas seja feita a tua vontade. Significa que se Deus quiser fazer... Exatamente. A Bíblia diz que a gente não sabe nem orar, né? No final a gente fala: pai, é isso que eu desejo. Mas se o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Jesus fala: pai, se possível, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. É mais ou menos assim: tem como salvar esse povo todo do pecado sem acontecer isso comigo? Mais ou menos isso. E no final ele fala: mas seja feita a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? Que ele, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus o quê? Agradou a Deus o quê? Moê-lo. Castigar. É difícil, né? Havia necessidade. Ele era o cordeiro. Destruía a terra inteira. Entendeu? É Deus com ira do homem, mas eu não vou falar. É Deus com ira do homem. O que o homem merece? A morte. Destruir o homem. O homem merece isso. Ao invés disso, eu vou descontar toda essa minha ira para o meu filho. É profundo, gente. Assim, tipo, no filme da Cabana, não sei qual é o filme, mas lá mostra que, tipo assim, quando Jesus pediu ajuda a Deus e ele não falou nada, não respondeu, no filme mostra que, tipo, ele também sofreu a dor. Deus? Quando Jesus... É lógico. Então,
Mas, gente, a gente tem que entender que quando Jesus estava morrendo ali era o Filho de Deus, mas sobre ele estava todo o pecado. Deus estava descontando a sua ira no pecado. Está entendendo? É difícil de entender. Mas é isso que Jesus fez. Seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade é de voltar para aí. Tá? Do céu, em glória. Mas não, ele precisava passar pelo Calvário. Né? Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso aqui é uma outra lição forte. Por quê? Porque nós queremos garantir. Certo? Eu até no dia que eu ministrei, eu me lembro até hoje, que eu usei trazendo o tempo do deserto e o maná. O que Deus disse? Eu vou te dar o pão de cada dia, não pegue o de amanhã. O que o povo fazia? Pela falta de fé, de crer, queria garantir o de amanhã. No dia seguinte disse que aquilo estava podre. Deus estava garantindo o de cada dia. Para quê? Para que nós venhamos confiar nele. A gente tem que buscar, planejar a vida? Tem. Significa que o nosso plano vai dar tudo certo? Não significa. Nós fazemos a nossa parte e cremos que Deus vai trabalhar. Simples assim. O que a Bíblia ensina? Você planta lá 2 plantas. E aí você se dedica o seu tempo tanto nessa como nessa. Porque você não sabe qual das duas vai vingar. Se essa, ou se as duas. Você faz a sua parte. O meu trabalho é plantar, é cuidar. O meu trabalho é dedicar o meu tempo para que isso aqui aconteça da melhor forma. Vai dar certo? Depende de Deus, não de mim. Então o pão nosso de cada dia é a dependência de Deus. É você saber que amanhã nada está garantido. Nada está garantido. E o homem gosta da garantia. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas diz que no ano de 1929, muitos ricos ficaram pobres da noite para o dia. Muitos tiraram a própria vida, porque não suportaram. 29 era uma época que estava vamos dizer assim, era entre a Primeira e a Segunda Guerra, se eu não me engano. Era uma época difícil no mundo, o mundo estava instável. E diz que houve uma queda, uma recessão na bolsa. E sabe que rico, milionário, o seu dinheiro é papel na bolsa, né? E aí diz que da noite para o dia, muitos ficaram pobres, perdeu tudo. Gente, agora, há pouco tempo, diz que a fala do nosso atual presidente fez homens perder milhões de dinheiro. Então, está garantido alguma coisa? Não está garantido. O que eu estou querendo dizer é que nós cristãos, exatamente, nós vivemos sob a dependência de Deus. Nós podemos até mesmo ficar ricos. Mas a nossa oração é: Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu dependo só de Ti. É muito difícil, mas funciona. O quê? A gente acreditar. Claro, com Porque certeza. é muito difícil assim, você falar assim, mas o que nem você fala, a gente quer a garantia. Mas a partir do momento que você fala, Deus proverá. Tá tudo na mão de Deus. É difícil, mas Deus, ele realmente... Gente, eu já vivi isso assim meu Deus, na pele. O horário foi embora. Na pele. Houve uma situação uma vez que a coisa ficou tão feia. E eu tinha comprado, até peguei um nome emprestado, do tio da Valéria, para comprar uma máquina para a gente trabalhar. E a coisa não fluiu. Ela até fluiu, mas eu fui induzido por uma pessoa, conduzido ao deserto, né? Por uma pessoa que veio e me falou de um negócio muito bom. Eu peguei a mercadoria ali, fiz um negócio com ela e a situação ficou difícil. Difícil. A pessoa levou a mercadoria, ela mandou o pagamento, mandou em cheques. Cheque para o cheque mais perto que tinha era para 60 dias. E a minha mercadoria foi toda, não ficou nada. Então eu fiquei sem dinheiro, sem mercadoria, fiquei numa situação super difícil. E a pessoa foi até no nosso portão, magoou a Valéria, por causa que mandaram uma carta, ligaram para ele. E a pessoa é daquela que paga tudo em dia, e eu concordo, tá certo, a gente tem que honrar. E eu falei: meu Deus, me ajuda, Senhor. E estava uma guerra dentro de casa, porque a gente estava se desentendendo. Gente, tem gente que acha que crise de dinheiro não destrói casamento. A gente que não vai orar e pedir a Deus socorro não para ver. E estava feia a coisa. E eu comecei a orar e fui buscar Deus. E assim, gente, na última hora, ali o pão de cada dia mesmo, ali na última hora,
Deus enviou uma pessoa e mudou assim a nossa história naquele tempo, que foi a Dona Euridice. Na última hora, assim, sabe? E eu paguei, gente, aquilo que eu estava tendo vergonha de não poder pagar, eu fui pagando e paguei antes da hora. Adiantei e terminei antes do prazo. Mas por quê? Porque nós dependemos de Deus, e Deus permite coisas. Por exemplo, aquela mulher que foi lá, e ela não foi me enganar, ela também queria fazer uma parceria de trabalho e ajudar, mas no fim atrapalhou, e eu fiquei numa situação super difícil por causa daquilo. Aquela mulher era diabo de Deus? Não, mas eu tinha que passar por um momento, foi uma permissão de Deus enviando, deixando o diabo até agir, Para ver se você acreditava. exatamente, para ver se eu ia confiar nele. Tá entendendo? E Tem um prazo também. Quando Deus envia um socorro, é um período, não é? O que a gente quer assim, né? isso, que os nossos problemas sejam resolvidos eternamente, né? Não, Deus, gente, Ele vai nos ensinar dia após dia. Amém? Então, o pão nosso de cada dia, né? Nos dai hoje. Agora, gente, vai falar de uma coisa aqui que aí tem muito crente que, ó, dá no pé quando fala disso. Por quê? Porque fala assim, perdoai os nossos pecados. É muito bom a gente pedir perdão pelos nossos. É muito bom se perdoar, não é verdade? É bom. Traz um alívio. Nossa, a pessoa me perdoou, que bom. Ai, gente, isso trazia um peso para mim. Sabia que aquela pessoa estava com raiva de mim. Não é verdade? Aquela pessoa não falava comigo e de repente a pessoa me perdoou. Nossa, que alívio, né? E tal. Aí ele fala o quê? Assim como nós perdoamos também aqueles que nos causam algum problema, os nossos devedores ou os nossos inimigos. Aí você fala, agora danou, porque eu não aguento olhar para a cara daquela pessoa. Como é que eu posso perdoar ela? Hã? E quando você vai no livro de Mateus, se eu não me engano, que é o Sermão da Montanha, que ele continua, Jesus vai ser ali uns 3 capítulos ali que vai tratar disso. E vai falar do perdão. O perdão é tão assim que Jesus vai continuar falando do perdão. Ele faz a oração e vai continuar tratando do perdão. E ainda na oração do Pai Nosso ele fala o quê? Assim como nós perdoamos nossos devedores. Significa o quê? Se eu não perdoo aquele que precisa do meu perdão, então não me perdoa. Eu estou dizendo para Deus isso. Me perdoa assim como eu perdoo. Se eu não perdoo, então não precisa me perdoar. Está entendendo? Então a oração do Pai Nosso é algo assim que a gente deveria todo dia sentar e meditar nela, assim, ó. Devagarzinho. Porque a gente quer ser perdoado, mas não perdoa. A gente quer que as pessoas confiem em Deus, mas a gente não confia. Você vê como que é uma briga, né? De nós com nós mesmos? Eu posso falar uma coisa em relação ao perdão. Não é que você não vai perdoar, mas um exemplo. Mas aí a gente pode também entender a questão da prudência. Um exemplo, se você sabe que uma pessoa não é bom pagador, a Bíblia não te obriga a emprestar o dinheiro para ela. Não. Então, vamos supor, tá, você perdoa um exemplo. Você emprestou dinheiro para uma pessoa que é uma pessoa decente, honrada, paga direitinho. Aconteceu uma situação, aquela pessoa não pôde te pagar. Aí você vai exercer a oração, um exemplo. Você vai exercer o perdão e a misericórdia. Exato. Mas ali diante de uma situação totalmente. Não é que você vai virar. Vamos usar um termo bem básico. Vamos dizer uma coisa. Por que a pessoa te deve? Ou porque você emprestou ou porque vendeu alguma coisa. Sim. Aí a pessoa passou a te dever, certo? Se você sabe e você passou a saber que essa pessoa ela não tem uma boa conduta, da próxima vez você nem vai emprestar e nem vai. Sim. Certo? Acontece dessa forma, gente. Olha só. Ó, porque a Bíblia ela ensina a ser generoso. É difícil, mas a gente tem que aprender com a Bíblia, tá? Digamos que alguém pegou emprestado, não pôde pagar. A pessoa tem uma conduta um pouco complicada e ela acaba não honrando seus compromissos, ou por falta de planejamento na sua vida, ou porque realmente a pessoa tem essa maneira. E aí, você emprestou. A pessoa não passa necessidade, olha só a diferença, tá? Não é uma pessoa que passa necessidade, é porque ela pega emprestado para fazer algo que nem importante não é, e depois ela não deixa de viver aquela vida de como é que chama? A vida de alguém que gasta e... Ostentação? De ostentação tem uma palavra, mas... De luxo. Isso, uma vida de luxo. Aquele luxo que ela vive, ela não quer abrir mão. Então ela não vai poder te pagar. Por que ela não vai poder te pagar? Porque ela não vai abrir mão de nada do que ela faz, de viajar, passear, comer fora, tudo isso para pegar e pagar o seu dinheiro.
ela vai continuar, então ela não vai te pagar. Aí, passado um tempo, a pessoa não te pagou e você vai lá para ter paz e diz para a pessoa, olha, tá tudo bem esse negócio, esquece, não precisa. Fique em paz, tá bom? Não precisa devolver mais, tá tudo bem. Passado um tempo, já que está perdoado, a pessoa vem e te fala de novo, você pode me emprestar? E você vai dizer assim, olha, eu não posso. Simples e claro, não posso. Por que não? Se a pessoa chegar e falar assim, olha, a situação apertou, estou desempregado tem 1 ano, não tenho 1 quilo de arroz no meu armário para comer. Opa, é diferente a situação. Você não vai emprestar. Se você pode, a Bíblia diz para você, abençoar. Certo? Certo? Dá, exatamente. Você vai dar e não vai pegar de volta. Por quê? Porque não é uma situação de luxo. É uma necessidade. E a Bíblia diz que se você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Certo? Se você tem condições, seu armário está cheio, você pode alimentar ali, porque não é só ele, provavelmente tem um filho, alguém está naquela situação. E você pode, não faz, comete pecado. Certo? Mas a pessoa vem e te pede emprestado. Mas por que é? Estou querendo fazer uma viagem e está me faltando dinheiro. Não posso. Não posso. Por quê? Não é uma necessidade. Certo? Não, sabe por que da pergunta? Porque assim, eu já entendi a pergunta. Sim, eu sei. Isso no passado, né? Graças a Deus ele aprendeu. As pessoas vêm e roubam o nosso dinheiro. As pessoas tiravam muito proveito não é verdade? nesse sentido. É. Entendeu? Tipo assim, não é o varão. Não é o varão. Tudo na amizade. Nessa, vamos supor, ele falava, depois você me paga. Não paga depois nunca. você me paga, a pessoa não se preocupava. Não. Então eu gente, entendo que a oração também. Quando alguém pega um dinheiro emprestado, primeiro é emprestado. Se é emprestado é porque vai devolver. Se a pessoa te pediu emprestado é porque ele tem um planejamento para te devolver aquilo. Certo? Então quando é que você vai me devolver? Gente, a gente pode ser muito claro nas coisas. Nosso problema é quando a gente acha que a gente não tem direito. Não, eu sou crente, então eu sou obrigado a abrir aqui o meu aplicativo para todo mundo abrir e querer pegar o que quiser. Não tem nada a ver com isso que eu... Eu fiquei num aprendizado, parecia que eu já tinha aprendido. Mas eu entendi que não. Eu estou vivendo um aprendizado de que o ano que passou, algumas pessoas usou de má fé comigo. Se aproveitou. Exatamente. Entendeu? E aí o que aconteceu? O próprio Deus me instruiu a agir de maneira diferente. Com o coração duro. Entendeu? Com o coração duro. Eu fui justa. Justíssima assim na situação. Super feita. Entendeu? Usou de má fé. Dinheiro emprestado. Além de dinheiro emprestado, outras coisas mais que, saciava, alimentava. Tirando de você. Exatamente. Deus falou, acabou, chega. Puxa o freio de mão. E deu até dó. Entendeu? Mas aí eu fiquei sabendo que a pessoa gastava com outras coisas. Mas sabe o que não podia acontece? se pagar. Exatamente. Sabe o que acontece? Às vezes a gente vai criar um monstro para engolir a gente. Por quê? Porque uma vez foi feito, 2 vezes, a pessoa acordou de manhã, eu estava com vontade, eu tenho meu café, eu tenho tudo, mas olha, hoje não tem dinheiro para queijo. Liga para fulano. Se tornou fácil. Aconteceu várias vezes. Entendeu? Eu pergunto para você acorda com vontade de comer um queijo, não tem e tal, você fala, vou lá no caixa eletrônico, se não tiver dinheiro, sai? Não, você não trabalha não para ir lá e colocar dinheiro. Ou come manteiga todo dia. Ou come pãozinho com manteiga. Tá entendendo? Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, tá? Voltando aqui, a questão do perdão, tá? Teria que ter um ensino, né? Para ensinar o que é. Já nem pego, tá? Tem que ter um ensino. Por quê? Algumas pessoas confundem, aí ela começa a agir de uma forma errada. Agindo sem perdoar, sabe? Oprimindo alguém. Enfim, gente, quando se fala do perdão, nossa, abre um leque de coisa para você aprender, tá? Outra hora a gente fala mais sobre isso. Vamos lá, porque a gente precisa finalizar, porque já praticamente deu horário. Mão Paula, vamos lá. 2, né? Isso. Uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio de 70 discípulos. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane
também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. O que é oração, gente? Deus. Diálogo. Conversava. Geralmente a gente só tem afinidade com alguém que a gente conversa bastante, não é verdade? Certo? Por quê? Quando a gente conversa, a gente conhece a pessoa, sabe o temperamento dele, sabe do que ele gosta, ele passa a saber do que você gosta. E assim existe um diálogo, uma forma de você conhecer a pessoa. Ninguém se conhece sem conversar. Jesus, ele conversava bastante com Deus. E essa oração, ela é muito importante na vida do crente. A Bíblia ensina o crente a orar, né? Quando você ora e entra naquela conexão, não tem dia que você vai orar, parece que não está passando do teto. Parece que a coisa está, não é mesmo? Isso, e é um peso, é difícil mesmo. Mas tem dia que você ora que você vai Só de orando. você bater o joelho no chão já chora. E aí você vai orando e quando você percebe, passou o tempo e você fala, meu Deus, eu tinha muita coisa. Sabe o que é a impressão que dá? Já parou para conversar com aquela pessoa que você gosta e de repente passou 1 hora, 2 horas, a pessoa fala, vai embora, você fala, meu Deus, a hora voou, tinha tanta coisa para te falar, né? É mais ou menos isso. Então a oração, Jesus ele tinha essa questão com Deus e ele orava para tudo. É como pedir um conselho ou pedir para a pessoa te falar aquilo que é melhor, né? Quero fazer tal coisa, eu vou orar. E, Senhor, eu estou pensando em fazer isso. O que o senhor acha? Me dá uma resposta, fale comigo. Me dá um direcionamento para que eu não venha fazer errado, sabe? E receber a resposta de Deus. Né? É lógico que tem nada a ver, tem não tem, né? Aí faz lembrar daquele filme do Todo-Poderoso que ele faz, me dá um sinal, aí aparece um caminhão cheio de sinal. Aí, não, mas eu preciso de um sinal, aí aparece um monte de luz, assim, tipo é nós, né? Deus tá dando aquele sinal, tá falando e tal, e você tá ali, né? Não, eu só quero um sinal. A questão é que Deus ele fala por meio de muitas coisas. Tem que ver o tanto que a gente está atento para ouvir a voz de Deus. Às vezes, né? Eu costumo dizer, às vezes a pessoa vem para o culto e está pedindo uma resposta. Vem no culto, a pessoa não presta atenção no culto. Fica de conversa, Ou então fica esperando só a pregação. A mente desligada em outra coisa, pensando no problema que ficou em casa e tal. Ela veio, mas ela não veio. Aí, Deus não respondeu? Deus respondeu. Mas se Deus respondeu, e como que a pessoa não ouviu? Não está atento? Está no culto, mas não está no culto. Veio, mas não cultuou. Está entendendo? Primeiro você vem dar, não é verdade? Para receber. Deus já falou comigo na igreja de várias maneiras. E Deus falou num louvor comigo, que foi uma resposta. Para mim tomar uma decisão, e uma decisão séria, gente. Deixa eu dar um testemunho rapidinho sobre isso. De Deus falar e você ficar desapercebido. Na Renovo lá embaixo, eu cheguei no culto uma vez e eu estava aflita. Eu estava tão aflita que eu falei, Deus, eu preciso de um abraço. Um abraço. Você deixa eu usar em profecia. Se o senhor quiser usar melhor, claro, mas eu quero um abraço, eu preciso de um abraço. Gessé, não me lembro se já tinha começado o culto. Eu estava na porta. Eu era diaconisa, estava na porta. Chegou quem? Chegou a irmã da Rê, o Lucas, com o pequenininho dela. Desse tamanhozinho, pitiquinho, tinha 4 anos. 4 anos ele tinha. Eu nunca tinha tido afinidade com ele, nunca tinha visto ele assim, não. Quando ela chegou no portão da sua mãe, ele olhou para mim. Aí eu fiz assim, e cumprimentei a menina. Ele veio, ele grudou no meu pescoço. E ele ficou calado comigo assim uns 2 minutos, você acredita? Calado assim, sem falar nada. Meu Deus do céu. A mãe virou e falou assim, não entendi nada. Não entendi nada, entendeu? Eu falei, Deus, obrigada, eu estava na porta, eu era porteira. E Deus usou a lente de misericórdia e me abraçou. Naquele abraço eu senti assim um alívio, eu saí dele. Olha, foi forte, foi tudo naquele momento, entendeu? Então, o abraço de uma criança que chegou, Deus agiu, não estava nem na igreja, ele veio na casa vizinha. Mas Deus agiu de acordo com o que você estava pedindo, né? Deus falou. Deus usou a Sara uma vez lá, quando a gente estava na igreja, dessa forma, com um senhor de idade.
A Sara falou com a Valéria, falou, mãe, eu quero dar um abraço naquele vô, era um senhor. E a Sara era tímida, a Sara nem tinha, ela era muito tímida. E a gente não conhecia o senhor. A igreja lá era grande, então a gente sentava hoje, sentava uma pessoa do seu lado, aqui tem costume, né? O irmão senta ali, ele vem, parece que é o lugar dele, ele gosta de ir lá sentar lá, né? E lá não, lá as pessoas sentavam aleatoriamente. E a Sara ficou e a Valéria falou, tá bom, e você falou pro irmão, né? E ele veio, e o irmão estava precisando de um abraço, mas a Sara deu um abraço nele desse jeito. E o irmão se alegrou, então a gente não sabe o que ele estava pedindo a Deus. Então o culto, gente, é um lugar de estar atento. O culto não é lugar de a gente estar de pipipi, conversando ali, aquela coisa, até atrapalhando às vezes o culto. O culto é um lugar de atenção, é um lugar onde Deus está falando. Né? Vamos lá. Vamos para o número 3. Uma vida na unção do Espírito. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. 1. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade no ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem merantemente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com o mero olhar humano e de maneira graciosa. Vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando crentes mudaram atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito Santo, pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem escutado na presença de Deus, mas todos esses bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração e o jejum e o estudo devocional da Palavra de Deus. Esse exercício piedoso são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Você vê que é interessante o que ele fala aqui, gente. A vida do crente, principalmente do obreiro, se ele não tomar cuidado, se torna uma vida de rotina. Ele é o obreiro, ele tem aquele determinado trabalho, e aquilo se torna tão costumeiro de se fazer, que ele pode se tornar como que até um empregado de uma empresa. Ele falou aqui, né? Hã? Uma mera burocracia. Exatamente. Que vai se tornar um costume de fazer aquilo, e a pessoa vai se esfriar, e ele vai viver uma vida religiosa, sabe? E quando ele perceber, ele está frio, às vezes até morto dentro da igreja. Porque ele não faz mais aquilo com entusiasmo. Sabe aquela palavra que o salmista fala? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Às vezes isso vai passar e a pessoa nem sequer se lembra mais desse sentimento de alegria de ir para a igreja. Então o crente, ele tem que ter cuidado, porque ele tem que perceber isso. Ó, gente, isso daí é uma coisa em vários aspectos da vida. Aqui, Mônica, pastora, Flávia, Paula e, quando eu digo cada um, estou falando do casal, né? Os casados, certo? Eu não sei, eu falo por mim, certo? Não falo por ninguém, eu digo por mim. Mas já houve época no meu casamento que eu sentia a necessidade de orar a Deus, pedindo renovo no casamento.
Porque a rotina do dia a dia, trabalho, filho, levar para a escola, buscar e aquela coisa, você vai percebendo que aquilo vai se tornando uma coisa rotineira e você já não olha mais para a esposa ou a esposa para o esposo com o mesmo brilho. Porque o sentimento tem que ser o mesmo, lá do namoro, aquela vontade de ver. Tá entendendo? E a vida do crente na igreja é a mesma coisa. Eu cheguei aqui hoje de manhã, já falando, né? Falei, gente, a gente mudou a rotina da semana. Para mim, terça-feira até o domingo, parece que virou uma eternidade. E eu comecei a sentir uma coisa estranha, parece que a gente está de férias. Tá entendendo? Por quê? Porque o que está acontecendo? Passou. Eu fiquei tão perdido essa semana que a quarta-feira eu não sei o que aconteceu. Chegou sexta-feira, estou sentado lá no computador, chegou alguém para conversar, falou então, né? É que já é sexta-feira. Eu falei, não, hoje é quinta. Não, hoje é sexta. Eu falei, que sexta, rapaz? Tá doido? Hoje é quinta-feira. É sexta, olha aí, eu olhei o celular e falei, meu Deus, hoje é sexta. Peraí. Eu sei o que eu fiz ontem. Mas o que eu fiz no dia de ontem? Sumiu da minha mente, sumiu. Eu fiquei essa semana com o sentimento de que eu perdi um dia. Aí depois a Elaine sentou lá e falei, Elaine, o que aconteceu essa semana? O que nós fizemos na quarta-feira? A Elaine me lembrou, você saiu com a Valéria, e aí você não voltou, e à noite você fez compra, lembra? Falei, gente do céu, foi na quarta que eu fiz isso? Eu tava precisando de um assistente pessoal já. Meu Deus. Sério, sabe assim, sumiu da mente? Porque o que eu achei estranho foi essa mudança na rotina do trabalho da igreja, que a sexta-feira parou de ter o ensaio, que vai ficar, na verdade, para hoje. A gente dava um parâmetro. Que me dava exatamente um parâmetro na semana. Então o crente ele tem que ter essa coisa, peraí, estou sentindo falta, ficou estranho, não fui, não teve. E gente, eu já ouvi relatos de pessoas que se pudesse eliminaria mais dias. O que você acha de ficar só domingo? Gente, eu fiquei sabendo de um lugar que depois da pandemia eles entenderam que foi bom a questão como que ficou e eliminaram o domingo. Então agora nós vamos ser quase que sabatista. Vamos fazer no sábado. Tudo bem, a gente cultua no dia que quiser, mas eu achei estranho. É como se foi bom aquele dia não ter, ficar livre. Tá entendendo? Eu conheço várias igrejas que eles mudaram a rotina para o culto da manhã, mesmo igrejas que tinham o hábito de cultuar domingo à noite. Eles experimentaram o culto da manhã, aí o pessoal, poxa, foi bacana e tal, e aí domingo à noite fica livre. É estranho. Principalmente o domingo. Domingo, gente, para nós é como um sábado para o judeu. É o dia do Senhor. Aí a Valéria falou, né? A Valéria falou assim, a única coisa assim que o domingo acabou ficando mais curto, então se a gente quiser dar uma saidinha para comer alguma coisa, não vai lá. Eu falei, eu não gosto de ir no domingo, porque para mim é um dia reservado. Para você vir de manhã na igreja, com calma, sem aquela... Aí você vai para casa, almoça, eu sei que, né, as irmãs, né, fazer o almoço não é uma coisa tão, né? Mas almoça, domingo eu nem sou exigente, o que tiver lá a gente come. E aí descansa um pouquinho e à noite vim pro culto descansado, para poder aproveitar o culto. O domingo para mim é isso, o domingo eu não vejo como um dia de você passear, fazer alguma coisa, né? E até o que digo, tem muita gente que sai para ir e depois não vem pro culto. Ou chega em casa muito cansado, ou vai visitar alguém e essa pessoa prende ele lá, não deixa ele vir, e tantas situações. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso, que ele disse aqui, é que o crente avivado tem que tomar cuidado para o culto não se tornar um mero dia que existe algo para você fazer ali. E só um crente avivado que vai ter essa percepção, opa, eu estou percebendo que para mim, e eu não ir, não está fazendo diferença. Ou eu vou e volto da mesma forma. Aí você tem que falar, opa, peraí, eu sou crente, eu quero sentir a presença de Deus, não estou sentindo, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que orar, tenho que buscar a Deus, né? É a vida do crente. João, dê o último para nós, para ir embora. A unção do Espírito Santo na vida do crente. Viver uma vida de unção do Espírito Santo não é um privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial da igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos do sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz.
Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Ou seja, não é para obreiros, né, gente? Para todos, né? Porque tem também aqueles membros da igreja que acham que só quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o pastor, é o obreiro, é o que vai pregar, é o que vai cantar, né? Na verdade, a salvação individual e sentir o prazer do Espírito Santo é uma coisa para todos. Eu acho que o crente que não sente essa necessidade, ele nem sabe o que está perdendo, né? Sentir essa alegria de sentir ali a presença de Deus. Então é para todos, não é só para obreiro. Conclusão. Nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Amém? Todos temos uma vocação e para exercer ela, nós precisamos do Espírito Santo. Amém.